Fala, turma! O PLP 108 foi sancionado, virando a Lei 227, e com ele, importantes mudanças para o mercado contábil. E eu vou te explicar nesse vídeo os 6 principais pilares que a gente precisa ter de atenção sobre a Lei Complementar 227 e o que ela significa para o mercado contábil. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Davi Gonçalves, eu sou contador de formação, especialista de reforma tributária, e eu lidero um movimento no mercado contábil chamado de Reforma Tributária Estratégica. Esse movimento que já reúne milhares de pessoas para ajudar os escritórios de contabilidade, os profissionais do escritório de contabilidade, a aproveitar as oportunidades da reforma tributária para ser mais lucrativo e ser mais consultivo com os seus clientes. E eu vou te explicar nesse vídeo de forma mais didática possível que o PLP 108 ele trouxe mudanças importantes, porque junto com a Lei Complementar 214 de 2025, a gente tem agora toda a estrutura de lei complementar para poder dar embasamento à nossa nova estrutura tributária. E nessa lei, a Lei 227, a gente tem informações e mudanças importantes, como, por exemplo, como a gente se relaciona com o governo a partir agora da estrutura do comitê gestor, mudanças no ITCMD, mudanças no ICMS e também mudanças muito importantes, o qual eu sugiro você ficar atento até o final do vídeo, olhando para o lado do split payment. Então eu vou te explicar de forma didática como tudo isso se transformou no mercado contábil a partir da Lei 227. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um convite importante. Se você é contador, se você é contadora, se você é empresário contábil e quer ter mais informação sobre reforma tributária, eu quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal. A gente está sempre trazendo informações e vídeos bem didáticos sobre reforma tributária e também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu curtir. Não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas, com os seus familiares, para que a gente possa pulverizar o máximo possível as informações de reforma. E além de tudo isso, se você quer ser avisado dos nossos eventos, dos nossos movimentos, se você quer receber informação de reforma tributária, não deixa de se inscrever no link que vai estar na descrição aqui nesse vídeo para que a gente possa continuar dialogando. E a primeira parte da Lei Complementar 227, ela diz respeito à estrutura do comitê gestor. O comitê gestor nada mais é, pessoal, do que uma estrutura, uma entidade que lidera tudo aquilo que envolve o IBS. Quais são as principais responsabilidades do comitê gestor? A primeira é arrecadação e distribuição. Toda a arrecadação realizada de IBS, que substitui o ISS e o ICMS, toda a arrecadação feita de IBS será realizada pelo comitê gestor, e o comitê gestor é que tem a função, a responsabilidade de distribuir esse dinheiro para os estados e para os municípios, que a partir da reforma tributária tem uma lógica diferente. O dinheiro agora vai para o estado ou município de destino da operação. Operação cujo qual significa a gente prestar serviço, circular mercadoria, dentre várias outras hipóteses de operação que estão na Lei 214. Mas é o comitê gestor que vai recepcionar essa arrecadação e vai distribuir para os estados e municípios de destino da operação. Além disso, a segunda grande função do comitê gestor é o regulamento único. Hoje no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios e temos 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal, cada um tendo o seu regulamento, seu código interno para arrecadação de ICMS, no caso dos estados, e do ISS, no caso dos municípios. Então, é uma estrutura tributária muito descentralizada. E a partir da reforma tributária, uma grande diferença que nós temos é o regulamento único. A partir do fato que o comitê gestor do IBS mais a Receita Federal formularão um único regulamento que diz respeito, que dá tratamento à estrutura de arrecadação de toda a tratativa de IBS e CBS. Então não teremos mais um regulamento para cada estado e para cada município, teremos um único regulamento, e esse regulamento, no que tange a IBS, ele é formado pelo comitê gestor num ato em conjunto com a Receita Federal sobre a ótica do CBS. E por fim, o comitê gestor também tem como responsabilidade estruturar aquilo que diz respeito ao contencioso tributário. A gente vai falar bastante sobre isso ainda nesse vídeo, sugiro que você fique atento para como é que funciona esse contencioso, esse processo de relacionamento entre contribuintes e os estados e municípios através do comitê gestor, especialmente no que diz respeito aí à arrecadação e também às disputas tributárias, né? A gente vai falar com bastante detalhes sobre isso, mas quem estrutura isso a partir da reforma tributária, no que diz respeito ao IBS, é o comitê gestor. E uma vez compreendido quais são as responsabilidades, a gente precisa entender como é formado o comitê gestor. Ele é formado exatamente como está na sua tela. São 54 cadeiras, das quais 27 são focadas para os estados, né? Os estados e o Distrito Federal. O que compõe toda a estrutura estadual no Brasil.
Por outro lado, a gente tem também 27 cadeiras que são destinadas aos municípios. E aí que começa o problema. Das 27 cadeiras para os municípios, 13 serão formadas por voto baseado no total da população. Significa dizer, em outras palavras, que as maiores cidades do Brasil, como por exemplo a minha, São Paulo, certamente vai ter uma cadeira ali reservada, porque o voto vai ser baseado pelo peso total da sua população quando a gente olha a estrutura geral do Brasil. Quem vai decidir essas cadeiras é a Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP. E, além disso, 14 outras cadeiras vão ser decididas pelos votos democráticos, ou seja, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, vai definir 14 cadeiras baseados em votos com o peso igual para cada cidade. E aí começa debate e briga política para poder a gente compor essas cadeiras, uma vez que esse conselho, né, o Conselho Superior do Comitê Gestor, que é formado por essas 54 cadeiras, ele vai determinar temas muito importantes, como, por exemplo, contencioso tributário, que a gente vai falar logo adiante, e também decidir sobre distribuição das verbas. Então, são cadeiras extremamente importantes para o Brasil. E a segunda parte da Lei 227, ela diz respeito ao PAT, o Processo Administrativo Tributário. De forma bem simples, aqui ela vai explicar como vai ser feito o relacionamento de processo administrativo, especialmente no que tange a fiscalização, a contencioso e a tratamento de dívidas tributárias. E como é que funciona esse processo? Exatamente como está na sua tela. A gente tem esses 5 passos principais. Primeiro de tudo, vai ser feito uma fiscalização. Essa fiscalização, cujo qual eu vou falar um pouco mais adiante, mas já trazendo um spoiler, fiscalização que continua sendo de responsabilidade dos estados e dos municípios. Feito uma fiscalização, será realizado um lançamento de ofício. Nesse momento do lançamento de ofício, começa a correr o prazo de 20 dias para ser realizada uma impugnação. Uma impugnação significa, de alguma forma, contrapor aquilo que foi feito de lançamento, que foi feito de questionamento pelos entes federativos, pelo Estado, pelo município, eventualmente pela estrutura federal, mas contrapor aquilo que está sendo cobrado pelo governo através desse processo administrativo. E uma vez feita a impugnação, caso seja realizado nesse prazo de 20 dias, o governo, na verdade, o comitê gestor, tem mais 20 dias para poder fazer uma diligência. Significa, em outras palavras, realizar uma análise daquilo que foi feito de contraponto a essa fiscalização. E uma vez corrido esse prazo, aí sim vai para julgamento. E esse julgamento, assim como está aqui no slide, ele vai aparecer, ele vai correr, na verdade, em primeira instância. O que significa primeira instância? Quando a gente olha a estrutura do que foi construído de processo administrativo tributário, o PAT, a gente tem 3 instâncias de possível julgamento. Quando eu digo julgamento, para deixar muito claro, aqui a gente não está falando ainda sobre medidas judiciais, a gente não está falando do processo judicial, a gente está falando de um processo administrativo ainda dentro do ambiente do comitê gestor. Mas existem 3 instâncias. A primeira instância é onde corre o julgamento da parte inicial do processo. Mas, além disso, a gente pode recorrer, ainda dentro do comitê gestor, para 2 outras instâncias. A segunda instância, a Câmara Recursal, e depois a Câmara Superior, que está mais próxima daquele colegiado de 54 conselheiros, como eu mostrei na estrutura anterior do nosso vídeo. Então, assim, correria esse processo administrativo. E dito isso, turma, eu reforço a importância da gente ter um controle efetivo sobre o DTE, o domicílio tributário eletrônico, porque todo o processo ele inicia com a informação, na verdade, com o lançamento, com uma informação chegando no domicílio tributário eletrônico dos contribuintes. Esse domicílio tributário, esse DTE, que vai ser, inclusive, em conjunto do comitê gestor e da Receita Federal, ou seja, um único DTE da CBS e do IBS. E um último ponto que é importante a gente deixar claro sobre o processo administrativo tributário é que não existe fiscal do comitê gestor. Os fiscais, os procuradores, continuam sendo dos estados e dos municípios, mas com uma novidade muito importante. Uma vez que um fiscal ele iniciar um processo de fiscalização e fazer, por exemplo, um auto de infração para um contribuinte, essa informação que estará no comitê gestor
que estará nesse sistema de controle do processo administrativo, ele vai ser compartilhado com os demais entes federativos, com a Receita Federal, com os estados e com os municípios, o que significa dizer, em outras palavras, que um processo de fiscalização que é realizado por um município, por exemplo, ele dá base para a fiscalização, por exemplo, para que um estado faça a mesma fiscalização ou para que a Receita Federal faça a fiscalização no contribuinte. Então, as informações a partir de agora de fiscalização, elas passam a ser compartilhadas entre os entes federativos e a Receita Federal no que tange à fiscalização nos contribuintes. E existe uma sistêmica de incentivo para que aquilo que for fiscalizado por um ente federativo, exatamente como o exemplo prático que eu estou trazendo aqui na tela para vocês, para que a fiscalização que seja feita por um ente federativo, uma boa parte da fiscalização da arrecadação gerada através daquela fiscalização fique para aquele ente federativo. Então, isso traz uma corrida de fiscalização a partir da reforma tributária, mas mais do que isso traz também um sincronismo de informação, um compartilhamento de informação, o que também deixa as fiscalizações entre estados, municípios e Receita Federal muito mais simples e mais fácil. Precisamos ter atenção a partir disso na reforma tributária. E o terceiro assunto mega importante sobre a Lei 227 é como a gente aproveitar o saldo credor de ICMS. Porque lá no final de 2032, no final da transição, no período de transição da reforma tributária, nós ainda poderemos ter saldo credor de ICMS, mas em 2033, ICMS deixa de existir, dando lugar a 100% para o IBS. E já estaremos em pleno vapor com a CBS desde 2027. E se teremos ou poderemos ter saldo credor de ICMS, a gente precisa entender como é que será a utilização desse saldo credor. E a utilização será da seguinte forma, da seguinte lógica. Primeiro de tudo, o saldo credor que eu tiver de ICMS, eu vou precisar fazer um pedido de homologação no estado em que eu detenho esse crédito de ICMS para utilizá-lo com IBS. E a utilização desse crédito será, sim, em 240 parcelas, exatamente como está aqui na sua tela. 240 parcelas corrigidas pelo IPCA, pela inflação. Isso significa dizer, em outras palavras, que esse dinheiro pode virar pó, não é mesmo? Esse dinheiro ele pode basicamente deixar de ser estratégico para a empresa. E a regra é, primeiro, eu faço a compensação com o IBS, e caso eu não tenha IBS suficiente para poder utilizar esse saldo credor do ICMS para poder abatê-la, aí sim eu posso fazer um pedido de ressarcimento. Então, trazendo um exemplo prático para deixar claro para vocês. Imagine que no final do período de transição eu tenho um saldo homologado de R$240 mil de ICMS. Ao invés de eu ressarcir esses R$240 mil de forma imediata, eu vou precisar fazer primeiro o pedido de homologação, como a gente falou, mas eu vou poder aproveitar esse crédito de R$240 mil em 240 parcelas de R$1.000, sempre corrigida pelo IPCA, como a gente acabou de falar. E se meu IBS na ocasião for de R$5.000, ao invés de eu deixar de pagar esses R$5.000 de IBS, eu vou pagar, na verdade, 4.000, porque eu vou poder usar 240 avos na primeira parcela, na primeira apuração de IBS, lá em janeiro, por exemplo, de 2033. Então, isso faz com que as empresas tenham um impacto de caixa muito importante. Mas, além disso, a gente tem regras um pouco mais refinadas no que tange, por exemplo, a estoque de saldo de ICMS-ST, de ICMS baseado em substituição tributária, para aquelas cadeias de produção que tem substituição tributária lá no começo, lá na indústria, né? Então, se eu comprei uma mercadoria, por exemplo, que teve ICMS-ST, eu tenho uma regra específica para poder utilizar o saldo desse ICMS. De que forma? Esse saldo ele vai poder ser compensado em 12 meses. Mas a forma como eu vou levantar esse saldo de ICMS, ele tem uma regra separada, que a gente traz aqui como exemplo para uma indústria, para um atacadista e para um varejista. No caso da indústria e do atacadista, eles estão diretamente ligados à operação com o ICMS-ST, com o ICMS-ST na própria nota. Então, eu vou poder levantar o valor retido, por exemplo, se eu for um industrial, ou o valor do imposto pago na etapa anterior se eu for um atacadista. Mas se eu for um varejista, que eu não estou diretamente ligado à operação do ICMS-ST, eu vou poder levantar uma média de entrada dos últimos 3 meses para poder levantar esse crédito e depois aproveitar ele em 12 meses. Isso significa dizer, turma, que
controle de saldo de ICMS vai ser extremamente importante e estratégico para as empresas, uma vez que, no caso do ICMS normal, eu vou utilizá-lo em 240 parcelas, já no caso do ICMS ST, eu tenho uma regra um pouco mais flexível de utilizá-lo em 12 meses, mas isso vai ser extremamente estratégico, especialmente no final do período de transição aí da reforma tributária. E um outro bloco de mudanças muito importante na Lei Complementar 227 são as novas regras aplicáveis ao ITCMD. A primeira grande mudança é a obrigatoriedade da progressividade na alíquota. O que significa isso? Estados como o meu, por exemplo, hoje tem uma alíquota fixa de ITCMD, no nosso caso aqui de 4%. Mas a partir da Lei Complementar 227, que está conectada diretamente à Emenda Constitucional 132, né, aprovada em 2023, mas a partir de agora, os estados precisam ter uma alíquota progressiva de TCMD, como alguns já têm, e eu vou mostrar para você já logo adiante. Mas a segunda mudança sobre TCMD, que na minha opinião é a mais impactante, diz respeito à lógica da base de cálculo, porque a partir de agora, o valor da base de cálculo, né, a base de cálculo, precisa ser o valor de mercado daquele bem que está sendo doado ou transferido. E isso muda consistentemente, por exemplo, a lógica de doação de imóveis. Vou trazer um exemplo para você. Muitas pessoas físicas têm na sua declaração de imposto de renda um imóvel que comprou há muitos anos atrás e que está valendo, há um exemplo aqui que eu trouxe para você no slide. Imagina que eu comprei um imóvel em 2010 e que custou naquela época 500 mil reais. Se eu não fiz atualizações no imóvel, se eu não fiz benfeitorias no imóvel, o que está no meu imposto de renda é o valor de custo daquele imóvel, de 500 mil. Mas, a partir da reforma tributária, ou a partir, na verdade, da Lei 227, a base de doação não será mais o valor que está no imposto de renda, por exemplo, os 500 mil que está nesse exemplo. Seria o valor de mercado desse imóvel, que, por exemplo, poderia ser, neste momento, 2 milhões de reais. Então, a gente tem uma mudança na base que muda consistentemente estratégias, por exemplo, de holding. E quando a gente olha o extrato do Brasil, a gente vê que alguns estados, como eu mencionei, por exemplo, o meu, tem uma alíquota fixa de 4%, mas alguns estados já têm uma lógica de progressividade, como esses que eu estou colocando na tela. E a partir de agora, estados como, por exemplo, São Paulo, terão que se adaptar a essa lógica da progressividade. Mas como eu mencionei, a base de cálculo ela é agora baseada no valor de mercado daquele bem. Isso não significa só bens imóveis, mas a gente também está falando de bens como, por exemplo, cotas societárias. E a gente sabe que também estratégias de holding estão ligadas à diferença do valor de mercado dos bens versus o valor contábil, o valor que está ali no patrimônio líquido, no capital social da empresa. Mas a partir de agora, também cotas societárias precisarão ter uma avaliação, fazer uma valuation, como chamam no mercado, né, para a gente entender o valor dos bens, entender o valor real da empresa, para aí sim utilizar como base de ITCMD. Inclusive, na minha opinião, a Lei 227 não deixa muito claro como será feito essa composição do valor de mercado das empresas, mas o fato é, estratégia de holding muda a partir de agora, especialmente pelo fato de que os valores, além da progressividade da alíquota, mas os valores dos bens a serem doados, serem transacionados, como por exemplo, no momento de falecimento de um contribuinte, eles passam agora a ser baseados no valor de mercado do bem, o que muda consistentemente as estratégias que a gente utiliza no mercado contábil. E o último bloco de mudanças muito importantes pela Lei 227 são mudanças realizadas na Lei Complementar 214, que foi a primeira lei complementar ligada à Emenda Constitucional 132, foi sancionada em 2025, e agora a gente tem a Lei 227. Quando entramos na Lei Complementar 214, eu fiz uma pesquisa aqui, um Ctrl F, né, que mostra quantas vezes o termo incluído pela Lei Complementar 227 aparece na Lei Complementar 214. E o que você está vendo aí é exatamente o que está na sua tela. Mais de 500 vezes aparece na Lei 214 o texto incluído pela Lei Complementar 227. O que significa dizer, em outras palavras, turma, que mais de 100 artigos foram alterados na Lei 214 pela Lei 227. E as principais mudanças que ocorreram foram, primeiro, no split, que a gente vai falar bastante agora. Além disso, alterações setoriais, como, por exemplo, no regime específico de imóveis, no regime diferenciado da saúde, né, no regime
diferenciado que tem as reduções de 60% ou de 100%, e também algumas mudanças. E certamente uma das maiores mudanças que a gente tem pela Lei 227 na 214 são mudanças trazidas para o ambiente do split payment, que começa ali no artigo 31. De forma clara, essa seção do split payment, ela fala que nós temos dois tipos de split. O primeiro é o procedimento padrão, que ele é focado especialmente para operações B2B, empresa para empresa, quando há uma empresa realizando uma operação com outra empresa. Mas também, agora de forma mais detalhada a partir da Lei 227, nós temos o procedimento simplificado, que ele é especialmente baseado para operações onde nós temos uma pessoa jurídica fazendo uma relação com uma pessoa física, mas também ele traz agora um contexto envolvendo, para o procedimento simplificado, um contexto envolvendo quando há uma operação que não tem documento fiscal. Para detalhar de forma mais clara para vocês, pessoal, aqui o fluxo de um procedimento padrão. Ele acontece, mais uma vez, quando tem um movimento de uma empresa para uma empresa, onde, primeiro, a empresa vai emitir a nota fiscal, né, o fornecedor vai emitir a nota fiscal, e quando esse comprador for fazer o pagamento lá na instituição financeira, no banco, ele vai precisar correlacionar o movimento financeiro com o documento fiscal, que é essa segunda etapa aqui. Uma vez que é correlacionado com a chave, ou com alguma informação que a gente ainda virá a saber, acreditamos que isso vai ser detalhado no regulamento, que deve sair nos próximos dias de quando eu gravo esse vídeo aqui. Mas, uma vez que for relacionado o movimento financeiro com o movimento fiscal, né, com o documento fiscal, aquele operador financeiro ele vai conseguir ter informações suficientes para poder fazer a separação do dinheiro do governo e do fornecedor. E nesse momento, ele poderá, isso não acontecerá no primeiro momento, mas ele poderá consultar por API, direto na Receita Federal ou no Comitê Gestor, se aquela operação ela já tem um crédito envolvido. Ou seja, se o fornecedor ele é credor perante a Receita Federal e o Comitê Gestor, e dessa forma não precisaria fazer a separação do dinheiro, porque ele já está numa posição credora. Isso deve acontecer mais adiante, quando o split payment já estiver mais maduro. Mas uma vez correlacionado, né, o movimento financeiro com o movimento fiscal, ou seja, em outras palavras mais práticas, quando eu for pagar algo no banco a partir da reforma tributária, eu vou precisar colocar a informação de documento fiscal naquela transação financeira. A partir disso, o banco, a instituição financeira, ela consegue fazer a separação do dinheiro do governo e do dinheiro do fornecedor, né? E caso, como eu falei, haja um crédito desse fornecedor lá com a Receita Federal, que um comitê gestor, não precisaria ser feito essa separação do dinheiro, mas isso a gente acredita que só vai evoluir mais adiante. Esse é o procedimento padrão. Mas, além disso, eles trazem um procedimento simplificado, que ele é baseado especialmente quando a gente tem um movimento de uma pessoa jurídica para uma pessoa física. Imagine que eu estou indo na padaria, no supermercado, comprar, por exemplo, uma mercadoria. Nesse momento não faz muito sentido eu colocar uma nota fiscal para conseguir fazer o pagamento para esse supermercado, para essa padaria. Então, o movimento, na verdade, o fluxo ele é diferente. A partir do momento que o consumidor paga sem a nota fiscal, o operador, ou seja, a instituição financeira envolvida nessa transação, ela vai ler as informações daquela operação e a partir de uma taxa fixa, uma taxa fixada pelo governo, para as operações de split payment simplificado, que é um segundo modelo, está descrito agora na Lei Complementar 214 pela Lei 227, para uma taxa específica que vai ser determinada para cada mercado. A gente ainda vai ter mais clareza de como isso vai ser feito, acreditamos que no regulamento, mas a partir dessa taxa determinada, aí sim será feita a separação do dinheiro do governo e do dinheiro do fornecedor. Mas aqui, turma, o que eu quero reforçar é que não tem uma nota fiscal ainda envolvida na operação. Eu quero que você guarde essa informação porque eu vou te trazer nos próximos minutos desse vídeo, que é muito importante. Mas a partir dessa taxa fixada, toda operação terá a separação do dinheiro do governo e do dinheiro do fornecedor. E, posteriormente, será feito o encontro de contas. O que a lei prevê é que, nesse modelo do split simplificado, em até 3 dias pode ser feita uma reconciliação para devolver o eventual recolhimento que não deveria ter sido feito. Então, reforçando, aqui no simplificado tem um cálculo baseado em percentual, uma tributação, na verdade, baseada num percentual que o governo vai definir para alguns mercados. Não tem uma vinculação de nota fiscal como é no split
modelo padrão, e além disso a gente pode fazer esse ajuste posterior. Só que aí vem uma informação extremamente importante, na verdade duas informações que eu sugiro você ficar muito atento, porque ele diz o seguinte: caso ocorra uma operação de uma empresa para empresa, onde o originador não identificou a CBS e o IBS naquela operação, pode ser acionado o split simplificado. Em outras palavras, para operações que não têm nota fiscal vinculada, mesmo não tendo uma nota fiscal vinculada que daria o disparo, né, do procedimento padrão do split payment, para esses casos onde há, em outras palavras, sonegação, não há uma nota fiscal que consegue fazer a estruturação, né, desse movimento financeiro no que tange à estrutura fiscal, será disparado o split simplificado, com uma taxa específica que a gente vai entender para cada mercado. Significa dizer, turma, em outras palavras, que a partir de agora a sonegação não tem mais espaço no Brasil. Porque mesmo que eu não emitir nota fiscal, o governo tem a prerrogativa legal de fazer a separação do dinheiro do governo e do fornecedor pelo método ou pelo procedimento simplificado. E aí vem mais uma informação muito importante, que ela é quase que óbvia. Uma vez que eu não tenho uma nota fiscal correlacionada, eu não tenho informações suficientes, inclusive, o que significa dizer, em outras palavras, que o modelo do split simplificado não gera crédito para o comprador. Não gera crédito para o comprador. Isso é um impacto muito importante, porque a partir do momento em que ocorre o split payment, o vendedor, o fornecedor dessa operação, ele já recolheu o tributo, mas o comprador, ele não tem o crédito habilitado, porque essa transação não está com informações suficientes, e isso gera um impacto muito importante no mercado, turma, muito importante. Em resumo, quando a gente olha esses dois modelos que agora estão descritos a partir da Lei 227, né, nos artigos que descrevem o split payment, eu tenho o modelo padrão, que ele tem um público-alvo para B2B, enquanto que o simplificado ele é focado para B2C, e a base de cálculo não no sentido técnico da coisa, né, mas na lógica de qual vai ser a base ali da separação do dinheiro do governo e do fornecedor. No modelo padrão, a gente tem o valor real da nota fiscal. Já no simplificado, eu tenho um percentual, que vai ser uma estimativa definida pelo governo para cada mercado. E no sentido de geração de crédito, no modelo padrão, no procedimento padrão, esse procedimento gera crédito para o adquirente. Já no simplificado, não gera crédito, o que gera um impacto muito importante para os mercados.